relatório social. Este é o tema desta aula que me incentivou a gravar este curso para você, assistente social, que tem dúvida aí quanto ao que é o relatório social, como produzir um relatório social, o que tem que constar no relatório social. Então vamos lá, papel e caneta na mão, vamos começar a nossa aula de relatório social. O relatório social, ele é utilizado para produzir uma análise e sempre que necessário, ou seja, nem sempre é necessário um relatório ter um parecer social, ou seja, ele ter uma opinião técnica, tá bom? Para Eunice Fávero, o relatório social, ele faz uma apresentação descritiva e interpretativa de uma situação ou uma expressão da questão social. Este documento ele vai trazer uma descrição, como diz a professora Fávero, e necessariamente ele precisa conter uma interpretação da realidade. Porque é na interpretação que vamos ver para além daquilo que está posto. Não adianta só eu descrever aquela situação, eu preciso interpretar para identificar como intervir para minimizar as expressões da questão social naquela situação estudada. Só descrever ali num relatório fica muito superficial. Por isso que ela disse descrever e interpretar. Eu preciso interpretar, entender aquela realidade, porque a realidade ela não é fixa, ela é complexa, ela é dinâmica, ela não é estática. Então as expressões da questão social, elas se manifestam das mais variadas formas. E só compreendendo e interpretando esta realidade é que somos capazes de intervir, fazendo encaminhamentos, sugestões, orientações para tentar minimizar aquela situação que chegou até você para o seu atendimento ali no seu ambiente de trabalho ou na visita domiciliar em que você for fazer, enfim, naquela realidade que você está conhecendo. A partir do momento que você identifica uma demanda, você atende uma família, você conhece uma realidade, você precisa informar isso em algum documento técnico. E que documento é esse? Pode ser um relatório, um laudo ou um parecer. Você tem aula desses 3 temas aqui, não deixe de assistir os 3 para aprender quais são as informações mais importantes de cada um desses instrumentos técnicos. Lembrando que eles são instrumentos indiretos. Por quê? Porque são documentos escritos, ok? Documentos indiretos são documentos técnicos escritos. Ainda baseado na professora Fávero, ela traz que o relatório social ele apresenta algumas características. Olha só, finalidade de informar, esclarecer, subsidiar parte de registro a ser utilizado na elaboração de um laudo ou um parecer social. Ele traz ainda maior ou menor nível de detalhamento, vai depender da finalidade do seu relatório. E mais, ele apresenta um objeto de estudo dos sujeitos envolvidos, a finalidade a qual se destina, procedimentos utilizados, breve histórico, desenvolvimento e análise da situação. Olha que interessante, você percebe que aqui nesse terceiro item, a professora Fávero traz uma possível estrutura de relatório. Por que eu estou falando possível estrutura de relatório? Porque o relatório social ele não tem uma estrutura pré-definida. Você pode escrever conforme a sua necessidade, conforme a finalidade desse documento. Diferente do laudo, que o laudo tem uma estrutura pré-definida baseada no Código de Processo Civil. Você vai ver isso lá na aula de laudo, tá? Mas na aula de relatório, aqui quando você vai produzir um relatório, ele não tem uma estrutura pré-definida. Mas aqui a professora Fávero, ela traz essas finalidades aqui do relatório. Ele pode ter uma finalidade de informar, maior ou menor nível de detalhamento. E ela diz aqui, ó, apresenta o objeto do estudo, ou seja, pode ser um começo do relatório, objeto do estudo. Os sujeitos envolvidos, uma identificação, a finalidade a qual se destina, para que você está fazendo aquele relatório, a quem você vai enviar, o que você vai fazer com esse relatório.
um breve histórico, né? Você vai contar ali partes daquela situação que você conheceu, as informações mais importantes e mais relevantes, e uma análise da situação, ou seja, o seu parecer técnico. Entende que pode ser uma possível estrutura? Olha só, objeto de estudo, finalidade, sujeitos envolvidos, procedimentos utilizados, breve histórico, desenvolvimento e análise da situação. Vou falar um pouquinho de cada um. Objeto do estudo. Qual é o objetivo do seu relatório? Por que você está fazendo aquele relatório? A quem se destina aquele relatório? Sujeitos envolvidos, quem são? Aí você pode colocar a identificação daquela pessoa, daquela família, nome, idade, relação parental, endereço, telefone. É muito importante no seu relatório ter as informações do sujeito envolvido, porque às vezes você vai fazer um encaminhamento e você vai enviar esse relatório para alguém. Quem for receber esse relatório precisa saber quem são essas pessoas, como encontrar essas pessoas, quem é o grupo familiar dessas pessoas. Então você precisa ali nos sujeitos envolvidos identificar quem são esta família, ou quem é esta pessoa, quem é esse sujeito, quem é esse usuário que você está atendendo. Procedimentos utilizados. O que é isso? A sua metodologia. Qual foi a metodologia utilizada para você produzir esse relatório? Por exemplo, foi uma entrevista? Uma visita? Foi análise documental? O que você fez? Qual foi o procedimento que você utilizou? Qual é a sua metodologia? Você vai colocar um breve histórico. Conheceu a realidade? Conheceu a história daquela família? Faz um relato analítico, coloca ali na descrição do texto, coloca um desenvolvimento, como foi analisado, o que foi visto durante a entrevista, durante a visita, qual é o contexto familiar, como é a inserção desta família nos serviços socioassistenciais, como é o acesso à saúde, à educação, à cultura, assistência social, proteção, renda, emprego. Tudo isso você vai analisar e vai pegar os detalhes, as informações mais importantes e colocar ali no seu desenvolvimento. E, por fim, você vai fazer a análise da situação. Aqui na análise da situação, que pode ser o seu parecer social, você vai colocar suas considerações, as suas sugestões, as suas decisões, quais são as condutas profissionais ali para ser aplicadas para ampliação, garantia e viabilização daqueles direitos que estão sendo violados. O profissional deve se basear nas suas competências teóricas, éticas, técnicas para avaliar aspectos importantes a serem registrados, tá bom? Considerando que, de fato, podem contribuir para o acesso da viabilização de direitos, para a garantia, para a efetivação dos direitos e para minimizar aquelas expressões da questão social que você identificou no momento da sua visita, entrevista, atendimento. Para Eunice Fávero, é desnecessário o registro excessivo, detalhadamente, de informações que não servem para o objetivo do trabalho. Então você precisa identificar aquilo que você vai escrever. Não precisa você transcrever toda a sua entrevista. Tem situações que você pode resumir, que você pode pegar aquelas informações mais relevantes, ao invés de ficar detalhando, descrevendo pormenorizadamente toda a sua entrevista com aquela pessoa. Então a professora Fávero diz que o excesso não é adequado para um relatório social. Agora a gente vai ver o conceito de relatório social para Magalhães e Charles Toniolo. Magalhães afirma que o relatório ele é resultado de um estudo prévio, ou seja, ele é fruto de uma avaliação profissional e pode apresentar um parecer social daquilo tudo que foi analisado. Então, por que eu disse bem com ênfase aqui no pode ter um parecer social? Porque nem todo relatório pede parecer social. Alguns relatórios pedem, vai depender da finalidade do relatório que você está fazendo, tá? Diferente do laudo social, que necessariamente tem que ter um parecer social. Vocês vão aprender isso lá na aula de laudo. Magalhães ainda traz aqui que é importante desenvolver um estudo social para produzir o seu relatório. O que ela traz aqui com relação ao relatório é que é importante desenvolver um estudo social para depois produzir um relatório. Ele traz que
O relatório é fruto de um estudo prévio, ou seja, você fez um estudo social, fez toda uma análise para depois desenvolver o seu relatório social. Para outros autores, por exemplo, o relatório ele pode ser construído apenas após uma visita domiciliar ou apenas uma entrevista, não necessariamente um estudo social mais complexo. Você vai ver isso nos modelos de relatório que eu vou trazer para vocês. Nesse caso, quem vai decidir quais instrumentos utilizar para providenciar o seu relatório social é você, enquanto profissional, que tem autonomia para identificar e escolher quais instrumentos você vai utilizar durante o seu atendimento. A escolha dos instrumentos técnicos para produzir um relatório social vai depender da demanda que você, profissional, está recebendo. De repente você entende que precisa fazer um estudo social mais complexo, mas você, como técnico, entende que numa entrevista você já conseguiu identificar as demandas, já produziu o teu relatório e não necessariamente há a necessidade de um estudo social mais complexo. Por isso que eu estou trazendo aqui vários conceitos de relatório social. Não existe uma definição somente, o relatório é produto de um estudo social. Outros autores dizem que o relatório pode ser produto de apenas uma entrevista ou de uma visita domiciliar. Magalhães traz que o relatório é fruto de uma avaliação profissional e pode apresentar um parecer, ou seja, ele não é obrigatório, o relatório pode ou não ter um parecer social. Nem todos os relatórios vão ter parecer. Nós vamos identificar isso na hora que a gente estiver fazendo os modelos de relatórios. Por exemplo, um relatório informativo. Nem sempre ele vai precisar de um parecer. Você pode fazer um relatório e informar aquela situação e não precisa de um parecer social. Isso vai depender da finalidade do seu relatório, para onde você vai enviar aquele relatório, por que você está produzindo aquele relatório. E aí, quando você identificar a finalidade do relatório, você vai identificar se precisa ou não de parecer social. Nem sempre relatório tem parecer social. Em outros casos, o relatório pode necessitar de um parecer. Você pode precisar ali fazer uma conclusão indicativa, indicar algum acompanhamento, indicar, por exemplo, para um outro serviço, porque às vezes você atende uma demanda e no teu serviço não tem condições de atender as necessidades daquela família. Você vai fazer um relatório, você vai fazer um encaminhamento, você vai entrar em contato com a rede, saber para onde você vai encaminhar essa pessoa. Então, às vezes o seu relatório precisa de um parecer, às vezes não precisa, às vezes vai ter apenas a indicação de uma atuação de um outro serviço. Então, vai depender exclusivamente da finalidade do teu relatório. Por exemplo, o juiz pode pedir para você um relatório informativo de uma situação. Você vai produzir um relatório, informar o juiz com relação àquilo que ele perguntou e pronto, não precisa ter parecer. O juiz pode, por exemplo, pedir a sua opinião técnica com relação ao aproveitamento de um adolescente em medida socioeducativa. Você vai fazer um relatório e dizer para ele o seu parecer com relação ao aproveitamento dele. Ou então ele pode pedir somente um relatório informativo da evolução do acompanhamento de uma determinada família que ele encaminhou, que ele pediu para que fizesse algum tipo de intervenção para resolver as situações de expressão da questão social. Enfim, ele pode pedir somente um relatório informativo. Você só vai informar como que está sendo a evolução daquela família, do atendimento daquela família, se eles aderiram ou não àquilo que foi orientado. Você só vai informar. Não vai sugerir e nem dar parecer, porque não foi aquilo que foi solicitado. Entendeu que você precisa compreender qual é a finalidade do seu relatório para você identificar se há necessidade ou não de parecer e quais são as informações mais relevantes para você colocar no seu relatório social.